ser nerd e morador de periferia é você se adequar a uma cultura que não foi feita pra você, mas você é apaixonado por ela. O jovem periférico, principalmente o jovem periférico nerd, precisa ter essas amarras libertadas do julgamento. A gente tem que parar e tirar aquela ideia de, nossa, tá na periferia, é um pobre coitado, sabe? Porque a gente sabe que cada um que tá aqui na periferia trabalha de um jeito e todos os dias mata um leão para conseguir atingir os seus sonhos. Meu nome é Raquel Mota, sou fundadora da Sway The Real, junto com o Marcos Silva, e atualmente eu trabalho como programadora e producer na Sway. Eu prefiro que me chamem de Nórica, a maioria das pessoas me conhece assim. Tenho 25 anos, sou formada em rádio e TV e também sou cosplayer. Eu sou Alexandre Ribeiro, tenho 21 anos, sou escritor. Eu diria que eu sou o autor que faz o livro acontecer. Meu nome é Guilherme Cazu, tenho 30 anos, sou antropólogo. Sempre me vi como nerd, assim, né? Sempre me situei nesse ambiente. Me interessei por estudar isso aí. Por muito tempo na minha vida, eu sabia que eu era nerd, mas quando alguém me dizia que eu era nerd, eu ficava muito brava. Porque eu sempre tinha aquele estereótipo e tudo mais. Não dá pra você assumir pros moleques da quebrada que você era nerd, senão você ia ser zoado. E isso era realmente uma coisa que era um fato, assim. Eu mesmo sempre fui um moleque nerd, mas eu zoava os outros moleques que eram nerd. Porque é esse lance de você querer fazer parte de um grupo. Você nunca vai querer estar num grupo onde as pessoas vão ficar tacando bolinha de papel na sua cabeça, sabe? Você vai querer estar no grupo das pessoas que tacam bolinha de papel. Eu escondia demais. Pela questão da infância, de ter sofrido muito bullying. Não só da questão nerd, digo, de quadrinhos, HQs, mas até da questão de estudo mesmo. Quando o termo nerd surgiu, né, foi nos Estados Unidos e era muito voltado para o ambiente acadêmico, né? Surgiu no contexto dos colégios e das universidades e se chamava de nerd aquelas pessoas que tinham dificuldade de interagir socialmente. Com o passar do tempo, essa conotação foi mudando. Então, assim, passou a ser chamado de nerd também os jovens que tinham um certo apreço por uma infinidade de produções audiovisuais, né, relacionadas à cultura pop. Durante o meu período na escola, sempre tinha aquela coisa, tipo, nossa, Raquel é o nerd da sala, vamos copiar dela e tudo mais. E eu ficava brava, eu ficava desconfortável, porque sempre tinha aquela coisa de tipo, o nerd, ele estuda e não quer saber disso, sendo que não, tipo, eu também queria brincar, fazer outras coisas, mas com o tempo eu fui entendendo que tudo bem ser se identificada como nerd, você acaba falando assim, realmente, eu sou uma pessoa nerd. Na época de faculdade eu meio que me libertei, eu falei, não, tudo bem, eu sou nerd mesmo, vou encher as paçocas dos professores, tudo, e vou me libertar dessa questão de até da vestimenta, de ir em eventos mesmo, de mostrar para a sociedade quem eu sou de fato e o que eu gostava. Eu sou nerd, eu sempre fui nerd, sempre me considerei um moleque meio que gosta de conhecimento, assim, mas ao mesmo tempo acho que um ambiente tão violento que a gente vive, ele obriga você a se adequar a alguns certos padrões, assim. Se você é muito nerd, você vai começar a sofrer bullying, e eu nunca fui a pessoa que me deixei ser rebaixado por ninguém, então, às vezes eu tinha que ser o bagunceiro na escola para não ser tirado, mas mesmo assim, eu continuava com as melhores notas da sala, assim, e tal. Não tem uma definição do que é ser nerd, né? Tem várias definições. Ela surgiu de uma maneira, né, com uma determinada carga pejorativa até, né, era ofensivo chamar os outros de nerd. E conforme o tempo foi passando, diversas outras conotações foram surgindo, né, de acordo com a época, o contexto e tal, os cenários em que se utilizava esse termo. Ela trabalhava em casa, no computador, só que acabava que eu ficava muito perto dela, né? E eu atrapalhava às vezes o trabalho dela, desligando o computador e tudo mais.
E aí ela decidiu que iria me ensinar a mexer, só que a mexer, tipo, olha, não desliga porque vai dar ruim, sabe? E aí eu comecei a jogar jogos de alfabetização no computador, e foi um dos primeiros jogos que eu joguei foi de alfabetização, mas sempre tinha aquela coisa, nossa, a Raquel só quer ficar no computador. Então, tipo, foi assim, eu acho que pra mim foi um processo muito natural. E até hoje eu tô aqui, tipo, fazendo o que eu tô fazendo, né? Foi apresentado o DC Comics primeiro pra mim. E eu também tenho esses quadrinhos. Eu acho que eu tenho um leque gigante de quadrinhos antigos. E depois foi meu pai me introduzindo nessa questão de ficção científica, que foi apresentado a parte de Star Trek, que eu adoro esse universo. Então foi aí que eu comecei a encaixar as coisas. A leitura pra mim ela veio com afeto, assim. Eu nunca li muito quando era novo, mas o meu coroa, o meu pai, que ele já é falecido, ele me obrigava a ler e tal. Ele me obrigava a ficar lendo 5 páginas de um livrinho bíblico antes de dormir, assim. E aí isso passou com o tempo, depois ele faleceu. Depois de vários anos eu tava indo mal na escola e eu encontrei na leitura uma maneira de meio que, sei lá, de ressurgir a presença do meu pai assim perto de mim, e eu comecei a encontrar um afeto na leitura. Eu, tanto o Marcos, a gente olhava para os jogos e não se sentíamos representados com aquelas narrativas. Então, naquele momento que a gente entendeu que a gente não se sentia representado em vários aspectos no ambiente de jogos, foi aí que nasceu a Suê. E hoje eu consigo visualizar com o nosso crescimento ao longo desses tempos, eu consigo ver, tipo, hoje é muito mais mulheres negras, tanto atuando no ambiente de jogos como sendo gamers e tudo mais, porque o meu mindset mudou, sabe? Existem sim as pessoas negras no ambiente de jogos, mas elas estão muitas vezes em ambientes mais espalhados e você que não estava visualizando elas porque você não tinha ido no lugar certo. A gente se sustenta pela Suê, tem eu e o Marcos como fundadores, né? E a gente tem colaboradores para alguns dos projetos específicos. O nosso público, ele tá muito diverso. Cada jogo específico, ele tem um público diferente. Então, por exemplo, o Angola Janga, em sua maioria, o público são pessoas que já um dia leram a obra, a HQ, né, do Marcel de Salete, que se chama Angola Janga, uma história de Palmares. E aí sim eles acabaram descobrindo que estava sendo produzindo um jogo, e a primeira versão que seria o protótipo. Então, tipo, o nosso público específico do Angola Janga está sendo esse. Aí, por exemplo, o público do Ambitimin, que é um jogo de batalha de beatbox. Esse público já é diferente, porque é um público que mais gosta, assim, de cultura de hip hop, beatbox. Então, tipo, cada projeto em si vai tendo um público diferente, né? Pra mim, ser cosplayer é tornar a fantasia realidade. Ele faz com que você se aproxime de um personagem que você goste, e pra pessoa faz com que você realmente tenha a interpretação. Foi um amigo meu que me levou, que foi quando eu conheci essa parte cosplay. Eu já gostava muito de animes e poxa, ir no evento e ver um personagem que eu gostava ali, porque a pessoa vira realmente personagem. Eu fiquei tipo, nossa, eu quero fazer isso, mas eu tinha uma vergonha enorme. E aí foi quando eu conversei com a minha amiga, que ela é minha parceira cosplayer até então. E foi quando a gente decidiu, não, vamos fazer um cosplay. Eu escolho o personagem que eu me identifico. E aí eu começo a procurar tecidos, a ver os acessórios. Porque tem os cosplays que eu já tinha, e aí eu vou elaborando mais versões, né, de outras roupas. E sempre vou querendo mais. Que eu me acho mais imponente é da Storm,
Porque a Storm que eu fiz é a versão dos anos 90, então é um body, uma bota branca que vem até aqui na coxa, você sente tipo, meu amor, tem pra ninguém. Você sai tipo, ah! Eu gosto muito da Storm e claro da Yoruichi, porque a Yoruichi foi a primeira personagem que eu fiz, então assim, eu tenho um amorzinho demais por ela. O Virgil foi um dos personagens negros que foi introduzido também na minha infância. Eu falei, por que não fazer esse cross? Por que eu não vou fazer o Virgil? Eu posso fazer o Virgil na minha versão feminina? E aí eu fui procurando, tanto que a primeira vez que eu fiz, eu fiz ele com calça. Então eu falei, não, eu vou fazer ele com saia. Eu vou fazer toda a roupa normal, mas vai ser de saia. Eu falei, caramba, personagem principal, negro. Principalmente na periferia, todo mundo vai, se você sair ou falar, ou questão de personagem super choque, todo mundo vai saber. Porque era algo que você assistia ali, ó, na hora do almoço, sabe? Você chegava da escola, tava assistindo o almoço, tava lá, super choque. E ele é negro, cara. E aí, no próprio desenho, mostra o quê? Ele na periferia, ele sendo, tipo, gente como a gente, assim, jogando basquete, indo pra escola, tendo as coisas dele. Aí tem introduz aquele universo mesmo das dificuldades que tem, as pessoas querendo levar ele para o mau caminho, os amigos que foram para o mau caminho. Então acho que a gente se sente mais familiarizado. Além de ter os personagens negros, que eu comecei a ter referência para fazer, eu fui buscando fazer outros personagens, ficar sem medo de fazer até personagens brancos, porque eu tinha aquele receio. E aí eu fui fazendo um personagem branco, porque eu acho que qualquer um pode fazer cosplay, de qualquer jeito, independente do seu corpo, independente da cor. Aí eu fiz personagem branco, fiz personagem verde, fiz personagem de todas as cores possíveis. Um leque que pra mim antes parecia fechado, é um leque completamente aberto. Eu tinha um sonho que era não fazer com que esses livros morressem na prateleira, onde a molecada da minha quebrada visse aquilo e falasse, só mais um livro chato. E meu objetivo principal foi fazer com que isso chegasse nas pessoas que tinham que chegar, mostrar para moleques, para meninas que se parecem comigo, que têm a origem que eu tenho, que a leitura não é uma coisa chata, que sim, que ela pode ser muito encantadora, na verdade. E esse foi o objetivo principal, de fazer com que a literatura chegue, e que ela chegue com qualidade, chegue com reconhecimento, com identidade, com autenticidade, com todas as coisas que a gente que está criando histórias, a gente que vive as histórias na periferia, a gente tem. O livro nasceu com esse primeiro objetivo, e o segundo acho que também foi entender quem eu sou nesse mercado que é tão branco, que é tão classista, que é tão heterossexual, normativo, assim. Entender também o meu lugar no mundo, entender meu lugar no mundo e o meu lugar no mundo profissional também. Acho que esses foram os dois objetivos. Tem uma frase que eu gosto de falar, não sei de quem é, talvez é do Gabo, não lembro, que o livro você não escreve, né? Você meio que você condensa ele no seu peito e você depois só joga no papel. Então o livro demora uma vida inteira para ser escrito. Eu vendo os dois livros na rua, de mão em mão, parando as pessoas, meio pobre e louco, assim, tipo marreteiro. E tento cada vez dissipar mais, andar pela rua, falar do meu trabalho e também fazer um trampo muito forte na internet, assim. Divulgo bastante meu trabalho na internet, vendo online, faço vendas pro Brasil inteiro. E infelizmente eu sei que a realidade que a gente tá vivendo hoje, não adianta eu também sonhar que é só colocar isso aqui na Livraria Cultura que vai vender 10 mil, não vai. O livro tá vendendo cada vez menos. E também ter essa noção de realidade e trampar em cima disso. Falar, mano, já que tá vendendo, vou contra a corrente. E não é à toa que eu já vendi 1.900 livros em 5 meses. O programa que eu ganhei a bolsa foi de trabalho social voluntário. E essa bolsa é uma bolsa para você ir para um país estrangeiro e fazer trabalho voluntário em algumas instituições que fazem trabalho social. Aí, no caso, a instituição que eu ganhei é uma instituição que dá aulas para jovens com deficiências motoras, físicas, psíquicas. E você dá aula para eles de diversas maneiras. Eu ainda não sei como vou dar aula lá, porque eu tenho que aprender a falar alemão melhor, mas eu pretendo misturar alguma coisa com a minha arte lá, tentar implementar isso. Há uma distinção dada a essa incompatibilidade de acesso aos bens, né? Como eu falei, assim, a gente teve uma grande mudança que foi o acesso à internet, né? O que também é relativo se a gente pensar se essa pessoa da periferia vai ter de fato um acesso à internet ou não. Mas considerando que está mais difundido hoje em dia, eu acho que isso melhora muita coisa. Mas não deixa em pé de igualdade
as diferentes classes sociais, né, que vão, enfim, apreciar esses bens. Quando a gente fala do ambiente periférico, a gente sabe que, em sua maioria, não são todas as pessoas que têm computadores com requisitos, assim, fortes para conseguir desenvolver jogos. Só que a gente é prova que isso sim é possível, porque a gente sabe que com um computador bem básico a gente conseguiu desenvolver o nosso TCC, com toda a dificuldade que a gente teve durante o processo de aprender e tudo mais fazer, a gente viu que é possível. Com todo desse ambiente da periferia e tudo mais, a gente sabe que acaba que um ajuda o outro, acaba que muitas crianças que conversam com a gente, adolescentes, elas meio que se espelham e falam assim, caramba, vocês vieram de onde eu vim e eu sei que é possível fazer tal coisa. Então, tipo, tem muito dessa questão. Tem todo esse trabalho de formiguinha, né, como eu falo sempre, para entender como que vai ser distribuída aquela obra para que as pessoas do ambiente da periferia elas não deixem de consumir aquele produto por simplesmente estar caro demais para o bolso delas, né? Porque se você tiver que falar com uma pessoa, olha, você vai ter que pagar R$80 nesse jogo aqui e você vai ter que escolher entre pagar R$80 e pagar sua passagem de ônibus, obviamente ela vai escolher pagar a passagem de ônibus. Então, tem todo um estudo da obra em si e do contexto das pessoas que vão jogar aquilo para mensurar um valor. Sendo de periferia, tem a dificuldade de não ter eventos locais próximos. Não tem. Sempre era uma distância gigantesca. E também pela questão do custo. Então, se for para ser colocado um empecilho, seria a grana, né? Sempre existiu a demanda do universo geek na periferia. Só não existia espaço. E acredito que a oportunidade. Eu fiz a Arlequina porque minha amiga, minha companheira, cosplay, falou, eu vou fazer o Coringa. Faz a Arlequina? Eu falei, eu? Como que eu vou fazer a Arlequina, minha querida? A Arlequina é o quê? Loira, com a cara, ela pinta, né, o rosto. Eu falei, vão me zoar até. Ela, não vão te zoar. Faz a Arlequina. Fiz a Arlequina. E aí vem um cara, ele falou essa seguinte palavra. Você é retardada? Por que você fez o cosplay da Arlequina se você é preta? Você não pode fazer. Ficou ridículo. E aí eu simplesmente dei um sorriso pra ele e eu falei, não ficou. Porque se tivesse ficado, você não iria sair ali do seu canto pra vir falar alguma coisa pra mim. E foi a primeira vez que eu escutei algo em um evento. A dificuldade de escrever um livro na periferia foi essa cena, assim. Era 4 horas da tarde, eu peguei meu caderno, um livro, a minha mochila e meu RG, coloquei no meu bolso e fui até a quadra que é ali na rua de cima. Sentei para escrever, comecei a escrever, era 4 horas da tarde, passaram 1, 2, 3 horas, já começou a ficar escuro, já era umas 7 e pouco da noite, começou a garoar, tava escrevendo, e daqui a pouco senti uma coisa gelada no meu ombro, assim. Porra, essa, aí eu olhei. Tinha o cano da arma assim apontado pra mim e um policial falou, vai, mão na cabeça. Aí eu, puta, que bosta, né? Já não é a primeira vez que eu tomei enquadro na minha vida, mas o cara mandou colocar a mão na cabeça e tal, chutou minha perna, começou a revirar minha bolsa, assim, falou, vai, cadê a maconha? Cadê a maconha? Eu falei, senhor, não tenho nada, aqui tô escrevendo, trabalhando, não sou escritor. Ele é escritor, então cadê a maconha mesmo? E aí ele ficou falando e tal, tipo, vai, querendo achar alguma coisa comigo. Eu falei, ó, tá aqui meu RG, olha lá na viatura, não tenho passagem, nada. Aí o cara voltou e falou, ó, você não tem nada, eu vou te liberar. E só nesse meio tempo, assim, mano, tá ligado? Tava, tipo, sentado, eu, um lápis, uma caneta, um caderno e um livro. E mesmo assim ainda foi vítima da violência policial. A população periférica, ela é oprimida de cima pra baixo mesmo, o Estado, às vezes coloca um policial, que também mora até na minha quebrada, aqui perto, só que ele tá cumprindo o papel de ser o opressor do Estado e vem, me chuta, revira minha bolsa, rouba minha brisa e acaba, tipo... Eu também que eu sou malandro, né? Não deixei por ficar barato, depois eu coloquei esse otário no livro. Mas ele tentou roubar minha brisa ali, tipo, mano, eu poderia ter estragado meu dia, que eu não tava fazendo nada, mano. Eu tenho o direito de ficar sentado numa praça escrevendo, tá ligado? Qual que é o direito que eu não tenho de ficar lá sentado? Eu ofereço perigo a alguém por ser quem eu sou. Eu tenho certeza que, sei lá, o Euclides da Cunha nunca tomou enquadro quando eu tava escrevendo. Ele foi o escritor homenageado esse ano na Flip. Tem um passado eugenista pra caralho, querendo apagar a história do Brasil preta. E ele é homenageado, sabe? E eu sou um dos escritores que poderia ter morrido naquele dia. Eu sou um dos moleques que, antes de ter virado escritor, teve que lavar chão, teve que trabalhar na Renner. E no meio do caminho eu poderia ter desistido, sabe? Então,
Acho que eu carrego muito uma resiliência em mim, assim, de que tomei muita pancada, então eu sei me adequar às pancadas, mas eu não acho que é da hora tomar pancada, não. As pessoas das comunidades periféricas, né, estão, inclusive, promovendo eventos, né, tal, que fomentam a difusão dessa cultura na medida do possível. Então eu acho que teve uma grande mudança, mas ainda há um recorte aí. A gente estava no Perifacom e teve uma criança que parou na gente e falou assim, caramba, eu nunca vi um personagem negro assim na minha vida. Tipo, sabe, a gente tá no século XXI. A gente não deveria estar, tipo, tendo que achar essa atitude extraordinária. Ela deveria ser natural. Assim como é natural as pessoas olharem para as grandes mídias hoje e visualizarem as pessoas brancas, como sempre foi, e olhar um tempo e falar assim, ok, hoje a gente tem muito mais negros em diversos espaços. E não é só porque elas são pessoas negras, é porque elas têm capacidade para estar ali, como posso dizer, ela tem brilho nos olhos para fazer o que ela está fazendo. Porque é muito comum para muitas pessoas brancas olharem isso e falar assim, caramba, tá bom, é estúdio focado em narrativas brasileiras, e daí? Só que, tipo, pra gente tem um significado imenso saber que existem jogos que representam as pessoas negras de maneira coesa, que fazem com que elas se entendam como pessoa negra e se identifica com as obras. Tipo, quantas vezes na vida você parou para olhar os jogos e viu um personagem negro ou uma personagem negra sendo o principal da história? Tipo, poucas vezes a gente viu isso. E a gente sabe que a gente já tá cansado disso. Então, é isso que a gente tem mudado. A Sue, ela não saiu do nada para nada. No momento que ela saiu do papel é porque a gente queria mudar alguma coisa na nossa sociedade. E a gente sabe que a gente está fazendo isso, aos pouquinhos, e vai caminhando até um dia que a gente vai entender que o negócio está expandido muito mais além da gente. No meu conceito, pelo menos comigo na minha infância, eu não queria me assumir por puro medo da questão física também e do emocional. Então eu tinha medo de falar, tipo, eu acho que eu sou nerd. Nossa, pra quê? Se a pessoa já julgava falando que achava que eu era nerd, eu já apanhava, já era trancada no banheiro, já era julgada. E aí já era julgada tanto por ser nerd, tanto pela minha cor, pelo meu cabelo, de tudo. Cara, então eu acho que não tem mais essa. As pessoas têm que se assumir. As pessoas te veem na rua, ainda mais se tá vendendo na rua, te veem com um olhar que elas estão, tipo, te dando uma esmola, sabe? Mesmo que eu tenha um trampo foda, que eu reconheço, eu sei que é muito incrível, mano. Ó, fiz um trabalho numa paleta de cores, tem ilustração aqui dentro, é um trabalho muito que eu me dediquei. As pessoas ainda veem como se elas estivessem me dando uma esmola, e não como elas estivessem comprando um produto incrível, com qualidade, feito por um moleque de 21 anos, morador de periferia, sonhador e tal. Para que serve a utopia? Utopia é assim, você caminha 2 passos, ela se distancia 10 passos. Você caminha 10 passos, ela se distancia 20. A utopia está sempre no horizonte, você está sempre seguindo ela. Para que serve a utopia? Para que você nunca pare de caminhar.